partir do momento que eu me coloquei enquanto homem, as pessoas começaram a falar: você não pode mais fazer isso, você tem que fazer isso. Não basta você dizer que é, você tem que provar o tempo todo. Existem inúmeros homens cisgêneros e heterossexuais que são extremamente sensíveis e que deixam o seu lado, entre aspas, feminino muito aflorado. E isso não faz deles menos heterossexuais ou menos cisgêneros, né? Quando uma pessoa LGBTI+, tem o afeto e o acolhimento da sua família, fica mais fácil, fica mais leve, não é tão difícil. E eu só consigo pensar nos pais como pessoas que estão tendo seus filhos, que estão criando seus filhos, como elas têm o poder de tornar seu filho ou sua filha uma pessoa muito mais feliz. Por que certos corpos têm direitos e outros corpos não? Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao 26º episódio do podcast Alma Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria de Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado pela sua companhia neste primeiro ano desse espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogo sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Tenho certeza que você vai conhecer visões e vivências variadas das masculinidades que vão enriquecer muito seu olhar sobre o mundo ao seu redor. Além disso, também estamos nas redes. Então, acompanhe as dicas nas nossas redes sociais, @almasculina no Instagram e no Twitter, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E também quero fazer um convite especial e pessoal aos ouvintes do Alma Masculina. Até o dia 13 de dezembro, estou em cartaz via plataforma Simpla Zoom com a versão online do espetáculo Heróis, dirigido, escrito e interpretado por mim. Será um prazer contar com a presença de vocês nessa curta temporada desse espetáculo realizado pela Sua Companhia. Siga @Sua Companhia Teatro e saiba mais informações. E quinzenalmente, às sextas-feiras, temos a coluna no nosso blog, em parceria com o canal Culturadoria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Alma Masculina. E você quer nos ajudar? Então marque 5 pessoas nos nossos posts e leve a Alma Masculina para mais gente. Vou chamar o nosso convidado de hoje, Bernardo de Assis. Bem-vindo ao Masculina. Obrigado, prazer estar aqui, uma honra, muito obrigado por esse convite. Espero que seja uma conversa super gostosa, leve, porque, né, já tá tão difícil, né, mas Sim. Vamos lá. Vocês já sentiram pelo sotaque que eu tô aqui em São Paulo, ele tá lá no Rio. Sou carioca, meu querido, eu sou do subúrbio carioca, sou de Inhaúma. Bernardo, como você gostaria de se apresentar para os nossos ouvintes? Eu sou o Bernardo de Assis, sou ator, diretor, sou suburbano, sou aquariano, dentre tantas outras características, eu também sou um transhomem. Bissexual, sou artista, tenho 25 anos, faço parte de alguns coletivos LGBT+, então o Fórum TT do Rio de Janeiro, o CATS, que é o Coletivo de Artistas Transmasculinos, faço parte do GT Trans da Parada LGBT de São Paulo também. Vocês podem me encontrar agora em vários lugares, nas séries, novela, mas também podem me encontrar por aí, só que não na rua agora, né? Tá todo mundo em casa, todo mundo se cuidando, quem tá podendo, né? Mas eu espero que muito em breve a gente possa se encontrar e trocar bastante afeto. Formado na CAL, né, que é uma escola super tradicional do Rio, de teatro, mas já realizou inúmeras funções antes de conseguir seu espaço como ator. O que você já fez da vida? Eu vi que você já trabalhou em banco, já cortou um dobrado, como se diz, né? Então, na verdade, eu trabalhei em um centro cultural de um banco. Eu fiz estágio como contador de histórias. Já fui arte educador em alguns centros culturais,
Já fui curador de espetáculos para centros culturais também. E sim, sou formado em interpretação pela faculdade da Cal. A minha turma foi a turma pioneira. E também sou formado em direção teatral pela Unirio. E atualmente está no ar como motoboy catatal na novela Salve-se Quem Puder, da Rede Globo. Conta um pouco dessa experiência, depois de ter passado por séries na HBO, no Canal Brasil. Essa questão do audiovisual, de estar na novela, em séries, é uma coisa relativamente nova para mim, assim, porque eu faço teatro desde os 6 anos, eu diria. E para mim sempre foi isso, sempre foi o teatro. Eu queria ter a minha companhia, eu já pensava de, enfim, ter diversos grupos, de ter uma sede. E a gente vai vendo que, né, não é bem assim, é muito mais difícil do que a gente pensa. No meio disso tudo, eu transicionei. Um espaço que para mim era um lugar que me acolhia muito, que era o teatro, acabou sendo um espaço que me virou as costas, assim, muito rapidamente. Eu já não podia mais fazer certos papéis. E, ao mesmo tempo, eu não era considerado para outros papéis. Mesmo no teatro, Bernardo, que é tão permissivo, porque no teatro você cria esse código com o espectador e é isso. Eu já fiz uma criança como ator, já fiz... Você não necessariamente tem que ter o físico ou o biotipo para compor aquele personagem, né? Só que a gente precisa também entender que isso está muito dentro da ideia cisgênera. Os corpos cisgêneros podem sim interpretar o que eles quiserem. Corpos transgêneros não. A gente não consegue interpretar o nosso gênero, quiçá outras coisas, né? A gente ainda está lutando por uma coisa muito básica. Então eu ainda estou lutando para interpretar personagens masculinos, assim. Ainda é uma luta para eu fazer um personagem, sabe, um homem. Eu sou do teatro, é um espaço que, de fato, é muito livre, mas dentro de uma perspectiva cisgênera. Existe esse recorte, né? Bernardo, agora esse personagem tem que ser feito por um homem, mas eu sou um homem. Mas a pessoa, não. Mesmo nesse espaço, ainda era muito difícil. E no meio disso, o audiovisual virou assim, e ele falou, olha, tem espaço para você aqui. Foi do nada, realmente. Eu fui convidado para fazer uma série de 3 episódios para TVE, chamada Transviar. Foi o meu primeiro trabalho no cinema. E já foi fazendo uma série longa, protagonizando. Depois disso, outros trabalhos começaram a surgir. E hoje em dia eu percebo que o teatro é também um espaço para mim, assim como o audiovisual, assim como a TV, o cinema, enfim. A minha vontade hoje em dia é estar cada vez mais ocupando todos os espaços. E você abordou uma questão do masculino, né? Do referencial masculino. Quais foram as suas primeiras referências de masculinidades? Se você me perguntasse quais foram as minhas referências femininas, seria mais fácil. Por conta da presença das mulheres na educação dos filhos ou das filhas? Sim, porque eu faço parte de um recorte, assim. Enfim, o meu pai biológico e minha mãe se divorciaram, então eu não tenho recordações dele, e eu sei que isso faz parte da história de muitas e muitos brasileiros, né? Essa coisa do pai ausente. Muitos não têm o pai na certidão, né? Exatamente. Então, até os meus, 5, 6 anos, eu não tive essa figura paterna. As poucas lembranças que eu tinha de um referencial masculino era sempre nesse lugar da agressividade, do alcoolismo, do grito, do tapa. Então eu fui ter uma referência masculina assim que o meu padrasto entrou na minha vida e assumiu esse lugar do meu pai, que de fato, né, ele se tornou meu pai. Para mim, mesmo a gente não tendo mais contato hoje em dia, as minhas lembranças são sempre nesse lugar da doçura, do carinho. Com certeza, o meu primeiro referencial é ele. Posso até dizer que é o único, assim, porque depois dele, o meu referencial de homem sou eu. É o que eu construí e que com certeza não faz parte desse imaginário masculino, hegemônico, normativo,
que a gente está tão acostumado. E eu realmente não consigo te dizer o nome de um ator, por exemplo. Você já tinha pensado sobre isso, não? Não. Não, é óbvio que quando a gente vai pensar no masculino e no teatro, tá muito vinculado, porque a gente vai pensar em autores, são sempre homens, né? Dramaturgos, dramaturgistas, diretores, são sempre homens. E mesmo assim, ainda era algo muito distante para mim, né? Ainda era num lugar muito acadêmico. Eu vi algumas coisas sobre você, Bernardo, na imprensa, e eu acho que o audiovisual traz para o ator uma exposição nacional que, se ele não está psicologicamente, afetivamente estruturado ou preparado, pode ser muito violento e invasivo. O sucesso, a fama, o reconhecimento que o ator tanto quer pode ter seus danos. O Matheus Solano já falou disso aqui no primeiro episódio, Davi Júnior, enfim, o Eduardo Moreira, que é fundador do Grupo Galpão, falou numa outra perspectiva. Mas como você lida com o assédio da imprensa e essa exposição tão brutal da sua intimidade, às vezes por canais ou veículos que deturpam, querem fazer sensacionalismo da sua história e da sua relação familiar? Como é que você lida com isso? Eu não lido. Eu tô aprendendo. É algo muito novo para mim, porque eu não venho de uma família de artistas, ninguém da minha família tem uma formação acadêmica, uma formação artística. Eu fui a primeira pessoa a fazer uma faculdade, fui a primeira pessoa a falar: quero fazer arte, quero viver disso. Então, para mim era sempre nesse lugar do imaginário, né? Eu lia, eu assistia as coisas, via entrevistas, entendia o assédio de algumas pessoas, assim, mas eu nunca tinha sentido isso. E sendo bem sincero, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. O ator tem a questão do ego, então é óbvio que em muitos momentos ele quer ser reconhecido por isso, pelo seu trabalho. Agora, no meu caso, aconteceu de ser reconhecido por uma das características minhas, que é o fato de ser trans, que veio atrelado ao lado artístico, mas foi abordado, foi a questão do gênero. Eu posso ser bem sincero com você, assim, eu tava super tranquilo vivendo a minha vida e numa tarde eu recebi mensagens de amigos falando: B, tava passando aqui de canal na minha TV e eu tô vendo fotos suas de anos atrás. O que tá acontecendo? Naquele momento eu não tinha acesso à TV, eu não sabia o que estava acontecendo. Abri as minhas redes sociais e eu estava sendo bombardeado por mensagens de ódio, por ameaças de morte, em contrapartida com muitas mensagens de carinho, e eu não estava sabendo o que estava acontecendo. E a minha primeira reação foi chorar. Eu chorei bastante, porque eu me senti completamente invadido. Era uma exposição de uma imagem que não me contempla mais. Você, enquanto veículo, consegue muito bem abordar o trabalho de um artista sem machucá-lo. E naquele momento eu me senti completamente machucado. Ali eu entendi que coisas parecidas começariam a acontecer a partir de então. E aí eu tomei uma decisão. Eu poderia continuar chorando, eu poderia me fechar e entrar num lugar muito difícil, ou eu poderia entender: cara, você tá sendo pioneiro, aguenta, vamos lá. Escolhi essa opção. Então, hoje em dia, continuo recebendo mensagens, ameaças, enfim. Até quando saem matérias que não são necessariamente sensacionalistas, mas só pelo fato de abordarem o fato de eu ser trans, as pessoas se sentem no direito de atacar, né? Hoje em dia eu entendo que, cara, é isso, assim. Eu vou apanhar, mas eu vou apanhar para que daqui a pouco o próximo não precise apanhar. E que vai ficar mais fácil, vai ficar mais leve. Aspas. Sexo biológico e sua derivação jurídica é determinado pela inspeção visual de imagens eletrônicas de fetos e pessoal de recém-nascidos. Geralmente é masculino ou feminino.
Para a esmagadora maioria das pessoas, é só o que se faz. Exames de cariótipo, hormonais e dos órgãos internos são feitos apenas se há problemas de saúde ou reprodutivos bem mais tarde. Quando falamos em gênero, falamos de pacotes de definições em uma determinada sociedade associados a cada um dos sexos. São os comportamentos, gostos, expressões, expectativas e sexualidade esperados de um indivíduo de um determinado sexo. Esses pacotes variam tanto geograficamente quanto no tempo, na história. Esses pacotes são, em português, chamados de homem e mulher. O binário de gênero é, então, a ideia, ou ideologia, se preferir, de que apenas existem dois gêneros, homem e mulher. Pessoas homens e mulheres podem ser cisgêneras ou transgêneras, ou cis e trans simplesmente. Cis são aqueles cujo gênero autopercebido é o mesmo que lhe foi designado. Trans são aquelas cujo gênero autopercebido não é o mesmo que lhe foi designado. Ou seja, estes termos são adjetivos para os gêneros homem e mulher. Mas algumas pessoas trans não se percebem como parte do outro gênero do binário, considerando que juridicamente só é possível designar as pessoas em dois sexos e, portanto, gêneros. Essas são as pessoas não binárias. Assim como não existem duas pessoas exatamente iguais, existe um sem número de maneiras de uma pessoa não binária vivenciar interna e externamente seu gênero. Então, considerando que homens e mulheres, cis ou trans, vivenciam seus gêneros de formas diferentes, assim como as pessoas não binárias, podemos dizer de forma geral que ao falar de gênero, falamos de homem, mulher e não binário. Pessoas não binárias que têm alguma medida importante, para elas, afinidade com um dos gêneros binários, podem usar os adjetivos transfeminina ou transmasculina. Elas não são homens ou mulheres, mas na sociedade binária têm mais afinidade com esses gêneros. Artigo Dicas para pessoas cis que se relacionam com pessoas trans e ou não binárias, de Ana Paula Fernandes, publicado na New Order, no Medium. Eu achei interessante trazer esse artigo para a gente, porque você falou do direito que as pessoas têm de atacar quando a pessoa fala sobre a sua sexualidade, né? Sobre a sua intimidade. E você estando no holofote como você está, eu sinto que isso quase que ultrapassa todo o seu talento, o seu profissionalismo, os seus anos de estudo. Como é que você percebe essa evolução dentro da nossa história em relação à sexualidade representada tanto nos meios de comunicação e o que mudou para você em relação à sua percepção de gênero nesses últimos 6 anos? Para a gente começar a falar de gênero, não dá para a gente ignorar a luta e a importância das feministas lá nos anos 60, né, que foram elas que trouxeram a ideia, né, e a expressão de gênero. O papel de gênero, ele sempre existiu, ele só não tinha esse nome. Graças a elas, nos anos 60, pôde-se entender um pouco mais sobre isso. A gente compreende que tudo é uma construção social e que não dá para vincular o gênero com a nossa fisiologia. E eu gosto de usar fisiologia e não sexo biológico, porque quando a gente fala de sexo biológico, automaticamente a gente vai para a genitália. Sendo que a fisiologia, ela é muito mais ampla que isso. Ela engloba uma genitália, mas ela engloba hormônios, outras características, enfim, engloba muitas outras coisas, né? Eu percebo que a nossa luta, ela avançou muito, só que a gente tem muita coisa para conquistar ainda. Nós, enquanto pessoas trans, a gente está rompendo toda a ideia do papel de gênero que moldou a nossa sociedade e que molda ainda hoje. Eu diria que a gente precisa sair um pouco da teoria, da academia e ir para a vida, ir para a rua. E as pessoas trans fazem isso já há muito tempo e estão fazendo. Existem inúmeros estudos, inúmeras teorias, teses, e a grande maioria desses estudos foram feitos por pessoas cisgêneras. Inclusive essa aspas, se não me engano, foi escrita por uma pessoa cisgênera que se relaciona com uma pessoa trans.
Mas ainda assim é dentro da visão de um corpo cisgênero te dizendo como você deve agir em relação a uma pessoa trans. E não a pessoa trans te dizendo, olha, não me trate assim porque não é assim. Ou me trate dessa forma pelo simples fato de eu ser um ser humano. E eu exijo respeito, eu preciso disso. Pensando no nosso contexto político que não dá para ignorar, a gente tem que pensar também na cidadania das pessoas LGBTI+. Por que certos corpos têm direitos e outros corpos não? Por que certos corpos estão mais fadados à morte quando vão na padaria e outros não? Isso vai além de sexualidade e gênero. Isso já está no campo da cidadania, né? Dos direitos, de uma igualdade de acesso aos direitos. Em relação a isso, a gente ainda tem que lutar muito, mas com certeza a gente avançou e continuamos avançando. Eu acho incrível isso, porque não dá para ignorar, além de tudo isso que você disse, ignorar que você faz parte de uma geração que está vindo com uma bagagem e uma propriedade sobre determinados assuntos que até décadas atrás a gente nunca tinha ouvido falar. Por exemplo, né, o tema das masculinidades está sendo debatido há algumas, 30 anos. É muito recente ainda para a gente entender isso na pele e nas ações cotidianas. Você fala de uma maneira, me corrija se eu estiver errado, eu tenho a sensação que tem uma demanda sobre você que você tem que se posicionar escolhendo muito bem as palavras. E o quanto que isso também te demanda uma energia no seu trabalho também, na sua vida pessoal. De estar o tempo todo como um representante. Você falou de ser pioneiro, né? Você é o pioneiro numa TV aberta, viver esse tipo de personagem ou se expor dessa maneira? Essa questão de se colocar é porque é muito recorrente, é urgente. Certos corpos, certas vivências, se a gente não se coloca, a gente morre. Ponto. Então, não tem como a gente viver mais em uma sociedade, em um momento de mundo, onde a morte e o assassinato de certas pessoas é invisibilizado. Uso a palavra morte, a palavra assassinato, porque é algo que de fato é corriqueiro na vida das pessoas trans. Eu hoje estou numa novela, numa televisão aberta, mas eu já estive na rua, eu já estive desabrigado. E assim como eu estive naquele momento, muitas pessoas trans ainda vivem nesse lugar. E muitas pessoas trans são assassinadas diariamente e suas mortes não são noticiadas, porque elas não têm voz. Então, se elas não têm voz em vida, quiçá depois de mortas. Eu, de fato, acredito que se torna urgente a gente utilizar esse espaço para poder denunciar isso e para poder naturalizar essas vivências. Eu sou de 95, tenho 25 anos. Com certeza, se na minha infância eu tivesse tido um referencial de um homem trans, provavelmente eu não teria sofrido tanto. Provavelmente não teria sido tão difícil me entender, me assumir, me orgulhar do que eu sou. As crianças e os adolescentes de agora, trans ou não, eles estão se espelhando na gente, estão consumindo o que a gente está produzindo. Então de fato, é muito importante e de muita responsabilidade o que a gente está fazendo. Eu fui saber o que era transhomem, eu fui conhecer quando eu tinha já meus 14, 15, que foi quando eu conheci o João W. Nery. Nesse período eu já tinha muita consciência de que eu não era mulher, mas ao mesmo tempo eu não sabia o que eu era. Me perguntavam, me falavam, você é mulher? Você é lésbica? E eu falava, olha, eu não sei. Eu não sabia que existia esse termo, porque até dentro dessas divergências, outros corpos, né, também são mais apagados. Então a gente vai falar de pessoas trans, novamente, a gente automaticamente pensa num corpo específico, no corpo de uma mulher trans, de uma travesti.
A gente já pensa num histórico, a gente já pensa naquele corpo, numa esquina, fazendo programa. A gente não consegue pensar em outra coisa. Ok, podemos pensar que é uma mulher trans, ponto. Uma travesti, ponto. E os homens trans? E os trans homens, as pessoas trans masculinas? Tem muita gente que nem sabe o que é, assim. É curioso, às vezes, quando eu vou conversar, eu vou conhecer alguém, assim, a pessoa nunca me viu, ou... E aí eu falo que eu sou trans, a pessoa... Ah, você vai virar mulher? Não. No caso, foi o contrário. Porque a gente ainda tá lutando para que as pessoas saibam que a gente existe, assim, sabe? Existem muitas pessoas trans, agora é entender onde essas pessoas estão. Por que você que está ouvindo, por que você nunca se relacionou com uma pessoa trans? Por que no seu almoço de domingo nunca teve uma pessoa trans ali com você na mesa? Por que no seu ambiente de trabalho nunca teve alguém trans? Assim? Será que é porque não existe? Ou porque são pessoas que estão invisíveis? E numa margem que está muito longe, sabe? Com certeza a segunda opção, porque a gente existe e muito. Lugares Comuns, com o professor e pesquisador Fábio Mariano da Silva. Na conversa com a cartunista Laerte, aqui no episódio 5, ela comentou sobre o preconceito de algumas aulas do movimento feminista em relação às mulheres trans, crossdressers, etc. Existe o mesmo nas articulações das masculinidades em relação aos homens trans, homossexuais e outras minorias políticas? Existem. Porque, como a gente disse aqui, as masculinidades muitas vezes elas acabam reproduzindo, elas acabam essencializando as discussões, e quando elas essencializam, elas acabam fazendo uma coisa que é se preocupar mais comigo do que necessariamente comigo, com o outro, com o entorno e assim por diante. Então isso vai acontecer. Os homens vão criando barreiras que são barreiras de dificuldade em torno de entender essas outras possibilidades que não são universais. Então, quando você fala assim de um homem trans gay, na cabeça de muitas pessoas isso é quase que impossível, porque se diz, como é? Já não basta ser trans, já não basta você não reivindicar a heterossexualidade como uma norma possível, você ainda vai exercer um tipo de sexualidade que é subalternizada, que é uma masculinidade gay, uma masculinidade bissexual e assim por diante. Então esse preconceito ele é um preconceito que vai acontecer, e ele acontece muito escancaradamente, porque há grupos que se reúnem em que esses marcadores sociais são simplesmente proibidos de participar. Mas é preciso entender que a gente tem que avançar nessas discussões. E avançar nessas discussões significa se despir desses preconceitos e de preconceitos que vão fazer com que você exclua ao invés de você reconhecer outras possibilidades. Porque senão o que vai acontecer? Você continua acordando com um padrão, que é um padrão universal, e você continua excluindo as pessoas. Qual é o tipo de sociedade que você vai formar quando você exclui? É um tipo de sociedade que ela já está fraturada. Ou seja, você não cria, você continua perpetuando esse tipo de sociedade. E a gente precisa romper essa barreira. Então, esse preconceito que você diz que ele existe de maneira muito acentuada. De homens que não pactuam com determinadas masculinidades que eles consideram menos viris, menos homens e assim por diante. O que essas pessoas mais reclamam para você? Marcadores sociais, eles são marcadores que te excluem de determinadas redes, né? Então, das redes de trabalho, de saúde, saneamento, de educação e assim por diante. Mas ela também te exclui das redes de sociabilidade, de afetividade, de prática da afetividade. O intuito desse discurso universal, civilizatório, é desumanizar qualquer tipo de masculinidade que não seja uma masculinidade padrão, que não seja uma masculinidade dada pela biologia. Então, quando você faz isso, você essencializa o discurso e você exclui essas pessoas das rotas. Então, você diz o seguinte, você nasceu homem porque você nasceu com pênis. Não. Você nasceu mulher porque você nasceu com seios e vagina, embora o seio se forme com o tempo, tal, mas porque você nasceu com vagina. E daí você vai se dar dentro do movimento, você vai refutar, por exemplo, qualquer pessoa que fuja aquela regra. Por isso que homens trans
e mulheres trans são tão excluídas dos meios sociais e das redes de acesso ao afeto, ao emprego e assim por diante. Há uma solidão que permeia esses grupos. E muitas vezes isso vai acontecer também com o homem trans, porque vai dizer, ele não é um homem completo, como se a completude se desse única e exclusivamente pela genital, pelo ponto de vista biológico. Do ponto de vista do machismo, do patriarcado, a mulher sempre foi o corpo imperfeito. A mulher era o corpo do homem invertido. A ciência mostra isso a partir do século XVIII. A teoria do monismo sexual sempre vai dizer o quê? A mulher é o homem invertido. E por isso que homens gays, antigamente, eram chamados de invertidos, porque eles tinham um jeito de mulher, eles eram afeminados por causa do trejeito, e daí as pessoas falavam, olha lá, o invertido, porque ele era comparado sempre a uma mulher que era a imperfeição. Você é educado para constituir relações que são relações sem desejo. Por quê? Porque é como se você nunca fosse digno, é como se você nunca fosse passível de receber amor, de receber afeto e assim por diante. A sociedade sempre vai agir com um tipo de economia de sentimentos para esses grupos. Eu, por exemplo, sou um homem cisgênero, eu me reconheço como tal, mas eu sempre trabalhei com homens e mulheres transexuais, no próprio Transcidadania. É um grupo, por exemplo, da qual eu sempre tenho uma atenção especial. Se eu vou dizer assim, quem eu vou voltar o meu olhar para o exercício de um direito, eu vou falar, olha, gente, nós precisamos pegar aí na mão das travestis que estão sendo mortas antes dos 35 anos. A gente precisa garantir que essa vida se estenda, que tenha direito a viver, que tenha direito a uma vida como eu tenho. Mas a gente precisa falar para os nossos, precisa falar para os homens que a gente tem que romper determinados pactos. Senão, o que vai continuar acontecendo é que mulheres serão excluídas, pessoas negras serão excluídas, LGBT serão excluídos e assim por diante. Ninguém quer mexer no privilégio. É isso, né? Ninguém quer mexer no seu privilégio. E tem uma coisa muito importante que ele falou, essa questão do corpo lido e dito como feminino ser sempre associado à falta, né? Isso só mostra como a masculinidade hegemônica é misógina e falocêntrica. E a gente está lutando para que não seja mais, mas é muito forte isso, né? Porque um corpo que tem um pênis é um corpo que tem um pênis, e o outro corpo é um corpo que não tem um pênis. Não é um corpo que tem uma vulva, por exemplo, é um corpo que não tem um pênis. Então é a falta daquilo. E que isso exclui também os outros corpos intersexuais, né? Que aí já é uma outra discussão. Mas é muito interessante perceber isso, assim, que os corpos que foram marcados enquanto mulher, né? O feminino, quando esses corpos nascem, já nascem com essa ideia de que falta alguma coisa, de que não é completo, de que é feio, que é estranho. E isso vai moldar a existência daquele corpo. Isso que é uma construção social, né? Enfim. E tem dois dados que eu acho que são importantíssimos a gente trazer para essa conversa. Primeiro, que é essa expectativa de vida, que é de 35 anos, que é um dado da União Nacional LGBT, e que o desemprego força as pessoas à prostituição, e a estimativa é de que 90% das pessoas trans recorram à prostituição em algum momento da vida, de acordo com a estimativa da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Eu queria te perguntar uma coisa, se for indiscreto, indelicado, mas eu acho importante a gente trazer esse conceito para as pessoas, que é a questão da disforia, que é essa sensação que as pessoas trans têm. Eu não sei exatamente se são só as pessoas trans, é um conceito novo para mim, ou se é qualquer pessoa que tem uma sensação como se tivesse algo muito errado nela e que o corpo não tivesse em conexão com a consciência. E que é uma questão que a gente precisa trazer também, porque isso traz crise de ansiedade, pânico, depressão e por aí vai. Você sente ou sentiu isso de alguma maneira? E isso é só relacionado aos trans? Uau! Agora eu pego meu caderno. Agora eu pego. Seguinte, querido. Se você me fizesse a mesma pergunta há 5 anos atrás, com certeza a minha resposta seria outra.
Com certeza minha resposta vai ser outra daqui a 5 anos. E a cada dia... Bom, estamos em evolução. Sim, sim. Eu não vou poder falar sobre isso em nome de todas as pessoas trans. A questão da disforia, ela existe até certo ponto. A construção social, ela tá muito dentro da ideia da disforia. Vou te dar um exemplo. Há alguns anos atrás, me submeti à mastectomia, que é uma cirurgia da retirada dos seios. Foi uma cirurgia que eu sonhei muito com ela durante anos. Lembra quando eu falei lá nos meus 14, 15 anos que eu já sabia que eu não era mulher? Ali eu já sabia que eu não queria ter peito, assim, de jeito nenhum. Eu queria muito tirar aquilo. E alguns anos atrás eu consegui. Realizei essa cirurgia. Conversando com homens trans, com pessoas trans masculinas. Eu tive uma conversa com o João W. Neri. Ele do nada, ele falou assim, ai, como é que foi essa cirurgia? Você tá feliz? Eu falei, poxa, João, eu tô muito feliz. Porque agora eu posso ir à praia, né? Eu fiquei muito tempo sem ir à praia porque eu não queria usar top, não queria usar a camisa, enfim. E aí ele jogou a seguinte pergunta. Se os corpos que nascem com seios pudessem ir à praia com os seios desnudos, será que você teria esse incômodo? E aí na hora eu não respondi nada, não tinha entendido, mas depois eu fui, matutando, a gente vai entendendo que a construção diz, a norma diz que certos corpos podem ir à praia só de sunga e que tá tudo bem. Outros corpos precisam esconder aquele volume dos seios, porque é erótico. Até que ponto isso também não moldou uma disforia de uma pessoa trans? E, obviamente, a questão da disforia, ela está muito associada à medicina. Os médicos, toda a pesquisa, a medicina diz que pessoas trans são pessoas que não se reconhecem nesse corpo e que são completamente infelizes com esse corpo e que até se mutilam. Obviamente existem casos, mas até que ponto não é uma ideia, uma construção de gênero, do papel de gênero, que faz isso? Se lá quando eu fosse pequeno, adolescente, se eu visse pessoas sendo livres para estarem com os seios de fora, talvez eu não tivesse feito a minha cirurgia. Porque o meu incômodo poderia ser diferente, ele poderia até não existir. Então a questão da disforia, eu acho que a gente tem que falar sobre ela num ponto não medicinal. Melhor. Científico, né? Não patologizante. Porque a gente está falando de corpos que até o ano passado era considerado doente. Nós tínhamos um CID, o CID que dizia que a gente tinha um transtorno, uma disforia de gênero. Quando, na verdade... Mudou o ano passado, né? Exato. 2019. É isso, é uma discussão muito recente. Obviamente, cabe a cada pessoa trans dizer, assim, né? Eu já realizei a minha cirurgia, mas eu ainda não consigo ir à praia. Porque eu não sei. É muito além do corpo, do físico, né? São anos e anos de construção, são anos e anos de nãos, de você ouvir que você não pode, que o seu corpo não pode. E agora que o meu corpo, entre aspas, pode, eu não vou, eu não consigo. Ué, mas eu sou homem, eu posso ir à praia sem camisa, por que eu não vou? Não sei, Paulo. Quando eu descobrir, eu te falo. Quando eu vi o documentário Silêncio dos Homens, que é uma iniciativa do Instituto Papo de Homem, enfim, várias vezes indicado aqui ao longo dessa temporada e da passada do Al Masculina, e lá tinha um depoimento de um homem trans, que ele falava que a primeira coisa que ele percebeu como mudança foi o fato dele não conseguir mais chorar. O que de benefício você, de imediato, sentiu nessa transição e o que você levou o baque desse peso de ser um homem também? Porque a gente sabe que o homem é o principal agente de violência contra si, contra os outros. Números e números que a gente já trouxe aqui no Masculina, mas também tem um peso desse patriarcado, dessa masculinidade hegemônica sobre esse homem, sobre esse papel homem, né? Essa persona homem. Eu senti um peso que não era meu. Um peso que as outras pessoas jogaram pra mim. Foi impressionante. A partir do momento que eu me coloquei enquanto homem, as pessoas começaram a falar: você não pode mais fazer isso, você tem que fazer isso. Eu amo dançar.
E eu sou um excelente dançarino. Diga-se de passagem. Eu sou daquela pessoa que vai sair para dançar e eu ignoro os outros ao meu redor para viver aquele momento. E eu tenho a perfeita lembrança da primeira festa que eu fui assim, que eu me entendi enquanto trans, né? Quando as pessoas já me liam enquanto homem, que alguns amigos falaram: Bê, diminui um pouco a sua dança, você tá muito feminino. E na hora, e aí eu parei de dançar. Depois de alguns minutos eu pensei, gente, não. O que eu mais amo é dançar, eu não vou parar. Foda-se. Se a minha dança está sendo lida enquanto feminina, o meu corpo é esse aqui e eu vou dançar. Diversas outras coisas foram colocadas em cima de mim. Você não pode mais usar brinco. Você não pode ter cabelo grande. Tal roupa te deixa com um corpo feminino. Isso não partia de mim, sabe? Partia sempre do olhar do outro. Uma vigilância constante de castração dos afetos, né? Exato, exato. Porque é isso, né? A partir de agora, se você é homem, que é algo que você tem que provar o tempo todo, não basta você dizer que é. Você tem que provar o tempo todo. Então, você tem que ser extremamente heteronormativo, machista, que, inclusive, é muito triste, mas muitos trans homens acabam sendo muito machistas, porque para eles é o que aproxima eles de uma ideia do que é ser homem. É quase como uma espécie de validação para estar nesse grupo homem, né? Exato. Como se não existissem inúmeras e ilimitadas maneiras de ser homem, né? Exato. Desculpa, homens heterossexuais, cisgêneros. Mas eu tenho poucas amizades com homens cisgêneros e heterossexuais. Então eu não tô dentro dessa ideia, né, desses grupinhos que as pessoas julgam ser grupo de homem. Mas muitos amigos trans estão inseridos nesses grupos. E já ouvi diversos relatos assim, de rapazes que, quando estão inseridos nesses grupos, eles precisam falar mal de mulher, eles precisam fazer piadinha, assumir uma postura que, saindo daquele grupo, eles abominam. Mas eles precisam assumir esse posicionamento perto dos homens cis héteros, porque senão eles não são aceitos. Eles não são respeitados enquanto homem. Eu acho que antes da gente pensar masculinidade cis, hétero, trans, bi, gay, é entender que existem inúmeras e que elas extrapolam esse conceito da sexualidade e do gênero. Existem inúmeros homens cisgêneros e heterossexuais que são extremamente sensíveis e que deixam o seu lado, entre aspas, feminino muito aflorado. E isso não faz deles menos heterossexuais ou menos cisgêneros, né? Então por que eu, enquanto corpo trans, enquanto corpo bissexual, preciso fazer certas coisas? Não. Chega. Então, iniciativas como essa, dessa conversa, dessa troca, é extremamente importante, assim, porque a nossa conversa hoje vai ser escutada por alguém que vai comentar com outra pessoa, com outro homem, e aos poucos a gente vai, de fato, entendendo que são masculinidades. Quando todo mundo entender isso, vai ficar mais fácil. Para todo mundo. Bernardo, eu tenho que te confessar, você é o primeiro homem trans que eu me relaciono. Eu tive contato com mulheres trans e eu vejo algumas empresas falando de diversidade e os dados comprovam quanto maior a diversidade em todos os níveis, gênero, raça, classe, enfim, são perspectivas que incrementam a economia de um negócio, né? As soluções são mais ricas, como a própria empresa onde você está atuando agora, ela também se vê num lugar de uma comunicação de massa que ela tem que contemplar o maior número de pessoas para que ela tenha mais audiência e mais alcance. Por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes eu sinto que as pessoas perdem a oportunidade de viver essa diversidade para além da questão de gênero na sua própria malha afetiva, no seu entorno, e o quanto isso acrescenta, desmistifica, elimina preconceitos,
elimina a ignorância, amplia conhecimentos e você vai vendo que é muito mais acessível e muito menos demonizador, porque existe um aspecto da religião muito misturado com o Estado no nosso país e em vários outros, que também tornam isso pecaminoso, né? Porque o sexo, o gênero é sempre um lugar de tabu muito forte. Como é que você cuida de você? Quem que é a sua malha afetiva? Você faz terapia? Você tem atividade física? Eu choro. Que bom! Choro que bastante. Essa questão da afetividade tem que ser levada muito a sério mesmo, né? Porque sendo uma pessoa trans e sendo um homem, desse lugar que o afeto, ele é rapidamente dito pra gente que não nos cabe. Tenho muitos amigos que eu fiz durante a minha vida. Muitos acabaram indo embora com a minha transição por não entenderem, mas ficaram alguns amigos e eu tenho uma rede de afeto muito bonita. E eu tenho um grupo de pessoas trans também muito forte, assim, a gente se apoia muito. Recentemente, retomei contato com a minha irmã e tá sendo muito especial, porque a primeira, quando você é LGBT, especificamente trans, assim, diversas instituições viram as costas para você, né? Então, a escola, a universidade, o sistema de saúde, enfim, vários lugares e espaços te falam que você não pode estar ali. Mas a primeira instituição que te vira as costas é a família, em muitos casos, né? E é uma instituição que é muito importante. Quando uma pessoa LGBTI+, tem o afeto e o acolhimento da sua família, fica mais fácil, fica mais leve, não é tão difícil. Eu ter voltado a ter contato com a minha irmã é, sem dúvida, algo muito, muito especial para mim. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos e minha irmã está grávida novamente agora. Para mim, assim, saber que por mais que tenha demorado tempo, por mais que seja algo que esteja caminhando ainda, é muito especial para mim saber que a minha sobrinha, ela sabe que eu existo, que eu sou trans e que tá tudo bem. Procurem saber de amigos, de amigas. Tem muita gente carente de afeto, gente que realmente não tem ninguém. E às vezes uma palavra, uma frase ajuda muito, né? Não quero chorar, Paulo. Por que não? Ah, para com isso, gente. Se tem um lugar que é pra chorar, é aqui. Aqui é o lugar. Você reencontrou seu pai recentemente também, né? Sim, mas foi de longe. Porque eu entendo que é um baque. As pessoas que não me veem há 5 anos, elas têm uma visão muito diferente do que eu sou hoje. Hoje eu tô muito mais bonito. Tô muito mais feliz, obviamente. Eu era super revoltado, Paulo, assim. Eles não querem saber de mim. E eu sofria muito. Mas hoje, com mais maturidade, com mais tempo, né? Enfim, você pensa, os anos passam. Eu entendo que cada um tem o seu tempo. Ele tem o direito de não querer ter o contato com a pessoa que eu sou hoje. Mas a gente se viu de longe. Ele me deu um tchau, eu dei um tchau. Mas foi difícil, eu queria muito correr pra abraçá-lo. Eu sempre fui o xodó dele. Ele chegou na minha vida, eu já tinha 5, 6 anos. Minha irmã já era adolescente. Eu era uma criança carente de amor. E ele chegou e me adotou mesmo. E todo dia ele me abraçava, todo dia ele acordava para fazer um café com leite para mim. E eu sinto muita falta dele por conta disso. E eu só consigo pensar nos pais como pessoas que estão tendo seus filhos, que estão criando seus filhos, como elas têm o poder tornar seu filho, sua filha, uma pessoa muito, muito mais feliz. Então, você que está ouvindo, que é pai, ame seu filho, sua filha, abrace, porque isso faz tanta diferença. Agora, então, nem se fala, né? O abraço virou ouro. E fica parecendo que a gente está criando um mundo paralelo, mas é a solução para tudo, né, gente? Nossa. Não tem outra saída. Sim. Não tem outra saída. Sim. Eu ia até endossar isso, Paulo. Perguntem
As pessoas têm muito cuidado, muito medo de perguntar. Assim, faço algumas palestras, participo de algumas consultorias para empresas, etc. E eu sempre gosto de começar a minha fala falando: toda pergunta é válida, nenhuma pergunta é burra. Tendo respeito, qualquer pergunta é válida. Pesquisem nessas redes, comecem a ouvir pessoas trans, pessoas LGBTI+. Se vocês não têm ninguém muito próximo, pelo menos escutem essas vivências para desmistificar um pouco dessa ideia do que é ser LGBTI+, que não é esse bicho de 7 cabeças. Somos cidadãos. Queremos nossos direitos e são direitos válidos por inúmeros motivos. A gente não quer privilégios. Queremos direitos, apenas. É curioso você estar falando das perguntas, porque em algum momento eu tive esse cuidado excessivo para essa conversa por conta de um artigo que eu li de um homem trans falando para não tornar, assim como você não vai tornar seu amigo preto um wiki racismo, não tornar seu amigo trans um wiki trans. Tipo, vá, procure saber, se informe. Mas eu acho que a palavra respeito vindo na frente de qualquer pergunta tá resolvido, né? Eu fui fazer uma série no Amazonas e nessa série eu fiz um personagem trans que ia ter uma avó. E eu fiquei sabendo que a atriz que ia fazer a avó, que não era bem uma atriz, né? Ela era uma mulher evangélica. Mas eu tava morrendo de medo, assim, morrendo de medo de encontrar essa mulher. Ela não era simplesmente evangélica, ela era pastora de uma igreja evangélica. Eu cheguei lá, e a primeira coisa que ela fez foi me dar um abraço. Ali eu já desmontei, né? Ela me deu um abraço e falou: nossa, você parece muito meu neto. Ele também é homem trans. E aí ele acabou. Ela sabia o que era amar uma pessoa trans. E que não tinha nada de errado com o neto dela. Não tinha nada de errado comigo. E a nossa relação foi incrível. Até hoje a gente troca mensagem, eu chamo ela de avó, ela é maravilhosa. Talvez, se ela não tivesse aquele neto, nossa relação seria um pouco diferente. Presentes do ofício para ela e para você, né? Sabendo das vivências, experiências, escutando, perguntando, eu acho que só assim que vai melhorar esse negócio todo. Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? O tempo todo. Mas eu acho isso ótimo. Porque esse mar tá podre, tá sujo, tá poluído. A ideia é a gente fazer um novo mar. Então vamos tirar todos os peixes, todas as baleias, as lulas, os moluscos. A gente coloca dentro de um aquário. A gente fica lindo lá, bonitinho. Depois a gente volta para um mar muito mais forte e muito mais decidido a tomar o que é nosso. Cá entre nós, e o que é alma masculina para você? É algo que é meu e é só meu. A minha alma é masculina, de um jeito masculino que é meu. A cada dia eu vou construindo essa alma e vou desconstruindo ela também. E talvez eu nunca consiga construir, mas aí quando eu construir eu destruo também. Reinventar-se constantemente, né? Sim. Escuta aqui. Eu queria que você nos desse dicas de livros, filmes, documentários, música, novela, enfim, dicas relacionadas ao nosso tema. A primeira é uma série que eu acabei de ver, então eu tô completamente imerso nisso, que se chama The Vow, da HBO. É uma série de 9 episódios, uma série documental que mostra um pouco a história de um grupo, de uma organização chamada NXIVM. Bem, ela foi acusada e provou-se ser uma seita que praticava crimes sexuais, extorsão, enfim. E essa história, nossa, bombou. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, por ter inúmeras atrizes hollywoodianas, cineastas, enfim. E é uma série muito impactante e muito importante dos homens assistirem.
Porque o fundador dessa seita, ele tem um jeito de manipular, ele tem uma forma de conduzir aquelas pessoas que é impressionante. É aterrorizante e é impressionante ao mesmo tempo. Porque é isso, ele começa falando de amor, de evolução do ser humano, e quando ele já tem aquelas pessoas na mão dele, ele começa com um discurso tão misógino, tão machista, a ponto de tornar mulheres escravas sexuais dele e marcá-las na pele com as iniciais dele. É uma coisa horrorosa. Tem os relatos de algumas dessas mulheres, mas também tem o relato dos homens, de muitos companheiros dessas mulheres que também estavam dentro dessa seita e que estavam completamente cegos. É muito importante para a gente entender o machismo, a misoginia dentro dessas organizações que a gente pode expandir para empresas, para ambientes acadêmicos, enfim. O poder de manipulação de um homem, o estrago que isso faz na vida de uma mulher e de outros homens também. De livro, eu queria indicar o livro do João W. Nery. Para quem não conhece, o João W. Nery foi um homem trans, psicólogo, ativista, escritor. Ele foi considerado o primeiro homem trans do Brasil a fazer uma cirurgia, a se colocar na sociedade enquanto homem trans, a viver essa identidade. E ele tem um livro muito conhecido chamado A Viagem Solitária, que passou por diversas novas edições. A cada nova edição, ele também já era um outro João, então muitas coisas ele ia mudando, né? Em 2018 ele faleceu, deixando um legado lindo e deixando também um livro chamado Velhice Transviada. E lá ele fala um pouco sobre como é ser um homem trans velho, como é ele ter aquele corpo, ele passar anos se hormonizando e nenhum médico saber o que fazer com aquele corpo, quais procedimentos, quanto tempo ele vai viver, o que ele pode aguentar. É um livro muito, muito bonito, Velhice Transviada. Adorei as dicas. Bom, eu trouxe 4 dicas, eu vou tentar ser o mais rápido possível. Você que está nos ouvindo, pegue papel e caneta e venha comigo, porque vai ter comentários de Bernardo de Assis, que eu tenho certeza que ele já viu. O primeiro que me abriu a mente para uma perspectiva que até então eu não conhecia com tanta profundidade é o documentário Revelação, de 2020, da Sam Feder, que conta com a produção executiva da atriz e ativista Laverne Cox, que é do Orange is the New Black. O documentário busca traçar um panorama da representatividade trans durante os últimos 100 anos da indústria cinematográfica e televisiva norte-americana a partir dos relatos de personalidades que trabalham no setor. Muito além de apontar as lacunas e os erros grosseiros de grandes produções cinematográficas na representação destes personagens, o documentário revela os maiores e constantes estereótipos aos quais pessoas transgêneros costumam ser reduzidas. É uma grande, didática e poderosa aula de história, obrigatória, não apenas para os cinéfilos, mas para qualquer um que goste e consuma minimamente a cultura pop. É uma pena que o documentário ele não aponta nada para além da indústria norte-americana, mas é muito interessante ver, por exemplo, séries como Friends e outras que a gente naturalizou determinados comportamentos que são péssimos, assim, que reforçam preconceitos num lugar muito ruim. Por outro lado, a série Pose, de 2018, criada pelo Ryan Murphy, que eu já indiquei muita coisa dele aqui, Brad Schaufel e Steven Canals, o maior elenco transgênero da história da televisão. Pose aborda o universo LGBTQIA+, em uma das séries mais representativas dos últimos anos. A série se passa no finalzinho dos anos 80, 88, por ali, e, tal como o documentário Paris is Burning, segue a comunidade LGBT com foco na cultura ball, que são os bailes, né? As balls eram competições feitas em discotecas, geralmente organizadas por drag queens. Nessas competições, as candidatas caminham pelo salão desfilando looks que precisam ter a ver com a escolha do tema da noite. Enfim, a maioria dos participantes
das balls fazia parte de casas que eram lideradas por mães, né? Todos esses nomes apropriados por essas comunidades, que forneciam não apenas um teto, mas proteção, educação, formação para essas pessoas que eram marginalizadas na sociedade pelas próprias famílias e pais. Então essas comunidades, elas davam amor para quem precisava, né? E também tinha um aspecto político muito forte que se colocava como uma forma de resistência. Então Pose mergulha nesse histórico, na importância desses bailes até hoje e vai muito além disso, porque a produção reverte toda a sua renda para a comunidade, financiando projetos de educação e saúde e também no combate ao HIV. Representatividade de verdade, que está disponível na Netflix, tanto quanto o Revelação. E é muito legal você falar sobre representatividade, porque é isso, o documentário Revelação, ele foi produzido, escrito, dirigido, tudo foi feito por pessoas trans. Isso é representatividade, isso é maravilhoso. A série Pose tem uma coisa tão forte, tão importante. Muitas atrizes trans são talentosíssimas. Elas poderiam muito bem terem sido indicadas ao Emmy, por exemplo, mas não foram. Só o Billy Porter, né, que ganhou o Emmy, inclusive. Sim, que enfim, um trabalho impecável, né? Mas a gente ainda tá nesse lugar. Estamos interpretando nossas vivências, mas a gente quer mais. Eu quero ver essas mulheres no palco ganhando um Emmy. Você falou de mulheres no palco, eu queria trazer 2 filmes, um deles é o filme chileno Uma Mulher Fantástica, de 2017, de Sebastián Lelio, que arrebatou o Oscar de melhor filme estrangeiro, um feito inédito para o Chile e para longas protagonizados por pessoas transgêneros, que traz a história da Marina, que é interpretada pela Daniela Vega, que inclusive apresentou uma das categorias do Oscar. Ela interpreta uma garçonete transexual que passa boa parte dos seus dias buscando seu sustento. E seu verdadeiro sonho é ser uma cantora de sucesso. E para isso ela canta durante a noite em diversos bares e clubes da sua cidade. O problema é que após a inesperada morte de Orlando, que é o seu namorado e maior companheiro, passa a lidar com suspeitas, discriminação e mais injustiças. O filme necessário para entender e refletir sobre o que se passa grande parte da comunidade trans ainda em 2020. O filme está disponível na Amazon Prime Video. O trabalho da Daniela, gente, é impecável. O filme é muito bem feito. E um outro que é um clássico que eu assisti logo que lançou, que é Tomboy, de 2012, da Celine Sciamma, que conta a história da Laura, que é uma menina de 10 anos, mas ela sempre se sentiu um moleque. E ao mudar com a família para um outro bairro, ela então resolve se apresentar como Michael para os novos amiguinhos. Porém, apesar de parecer um menino como os outros, Michael é diferente o suficiente para despertar a paixão de Lisa, que é uma garota da turma. Nessa sua crescente conexão com essa amiga, a Laurie, se arrisca a explorar os limites da sua nova identidade. Esse longa, gente, é sensacional, conquistou vários prêmios e está disponível no Telecine e na Apple TV. Primeiro que a Daniela é um acontecimento. O filme é excepcional. Logo depois, ela tá ali no Oscar, apresentando uma categoria, ela ali sozinha, em pé. É de arrepiar, assim, é de arrepiar. É um feito inacreditável. E Tomboy é a sensibilidade em película. Por mais que seja uma atriz cisgênera interpretando, é um filme que você até entende essa escolha, assim, porque a gente não sabe se é um personagem trans, sabe? Se aquele personagem vai se identificar enquanto homem, mulher. É um corpo de uma criança que está descobrindo a sua vivência e as suas histórias, suas visões, enfim. É um filme muito, muito bonito para a gente entender um pouco a ingenuidade do poder das crianças. A pureza e a descoberta das coisas que a gente vai perdendo à medida que a gente vai sendo tomado por esse pacote social, né, dos marcadores sociais, né? Querido, como é que faz para te achar nas redes? Podem me achar no Instagram, @bdeassis,
E fora das redes, vocês podem me encontrar, bem, atualmente, no Canal Brasil e no Globoplay, na série Noturnos. É uma série de 6 episódios, uma série de terror nacional, dirigida pelo Caetano Gotardo e Marco Dutra, dois gigantes do nosso terror. Assistam, que vale muito, muito a pena. E eu queria que você desse dica de algum perfil. Você citou vários logo no início da nossa conversa, de pessoas que querem mais informações, pais ou jovens ou adolescentes, sobre as políticas e os coletivos trans referenciais aqui no Brasil. Cada estado tem, né, os seus coletivos, os seus grupos. A gente tem várias ONGs, por exemplo, que atuam bastante. Primeiro que é a ANTRA, é a Associação Nacional de Transsexuais e Travestis. A ANTRA, ela tem um trabalho muito importante na coleta de dados, de pesquisa. A gente também tem o Grupo Gay da Bahia. Eles estão há mais de 20 anos coletando também dados, pesquisas, enfim, vale muito a pena. Nós temos também a Aliança Nacional LGBTI+. A gente tem o Fórum TT do Rio de Janeiro. E todos esses nomes, gente, tem Instagram, tem Facebook, vocês podem buscar. O próprio CATS, né, que é o Coletivo de Artistas Transmasculinos. Tem uma ONG que é muito, muito importante também, que é a Eternamente Sou, ONG para pessoas idosas LGBTI+, porque a gente sabe que passando de uma idade as coisas ficam um pouco mais difíceis, o acesso, e para pessoas LGBTI+ idosas é ainda mais complicado. Então essa ONG acolhe essas pessoas que estão desabrigadas, que não têm família, enfim. Vão atrás desses grupos, que tem muita gente. E para facilitar esse primeiro passo, para quem não sabe nada ou tem interesse em se aprofundar, visita o nosso site, que o Bernardo vai passar todos esses nomes e todos os perfis vão estar lá no site do Alma Masculina. Quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui e por quê? Eu gostaria de indicar muita gente. Que eu acho que Pode indicar, a gente tem uma nova temporada inteira em 2021 para cumprir. Mas eu pensei em uma pessoa específica, que é o Diogo Liberano. Ele é diretor, dramaturgo, ator. Ele é um monte de coisa. E ele é simplesmente incrível em tudo que ele faz. Ele é um homem cisgênero, gay. Ele tem uma pesquisa artística que é muito sensível. Ele tem diversos poemas, diversos textos, onde falam de afeto, de masculinidade, de relação paternal, maternal. Então eu acho que seria uma conversa super bacana. E ele agora está fazendo uma performance no IGTV dele, que é @liberano, que se chama O Fogo e o Relato. Maravilhoso. Querido, muitíssimo obrigado por essa conversa, pelas pausas, pelo silêncio, pelas lágrimas e pela sua abertura para perguntas, muitas vezes silenciadas com medo da reação de uma resposta violenta ou de ser uma pergunta ignorante, superficial, enfim. E que você tenha vida longa, próspera, que a gente possa te ver nas telas mais vezes, cada vez mais, nos papéis que você quiser fazer e nos palcos, né, quando eles abrirem e voltarem a receber o público. Paulo, querido, eu agradeço imensamente. Foi um prazer, uma honra estar aqui. Eu espero muito, muito mesmo, que em breve a gente consiga ter essa conversa numa mesa de bar com outras pessoas que estejam interessadas em trocar, em descobrir e em amar, porque é isso, a gente tem que amar, e homem tem que se amar, a gente tem que se amar muito e amar o outro. Tendo qualquer questão, gente, a gente está aí. Me procurem pra gente conversar, que a nossa luta é longa e a gente só consegue
com aliados e aliadas. Aqui você tem um. Aqui você tem vários, na verdade. Muito obrigado, querido. Que tal continuar essa conversa por meio do nosso site? Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna quinzenal no nosso blog. Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe o Almasculina nas redes. Você nos encontra em diversos agregadores de podcast, Spotify, Deezer, entre outros. E no Facebook, /Almasculina Podcast. E no Facebook, /Almasculina Podcast. No Twitter e no Instagram, @Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial aos nossos convidados, Bernardo de Assis e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Rafa Rios, Roberto Vogel, Adriana Conradi, Soraya Azevedo, e quero mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas conversas. Bom, nosso episódio fica por aqui e o Almasculina é feito graças a Conrado Góes, na trilha sonora original, gravação e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, @Vitor Vieira Fotografia, e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.